Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade à questão das práticas de epitélio, a identificação do epitélio. A gente já chegou a trabalhar com a prática de epitélio, praticamente o tecido epitelial, conectivo, ósseo, cartilaginoso, praticamente todos. Um dos que faltou para a gente atualizar seria o tecido sanguíneo, que é simples até, em relação a, por exemplo, ao nervoso, que foi o último que a gente subiu. Sim, a princípio, né? O sanguíneo vai ser muito menos coisa e ele é mais fácil de identificar. Se você acertar os padrões ali, é 100% que você consegue acertar essa questão. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele vai estar composto de umas coisinhas chamadas de hemácias. Uma das coisas que eu quero que vocês lembrem, tá? Ou também tem um outro nome. Vocês lembram qual é o outro nome das hemácias? Também chamada de eritrocitos. Beleza? Então, essa aqui você já tem que anotar. Essa aqui é o que eu mais vou ver na lâmina. É a mais abundante. De todas, a mais abundante é essa. E como que eu vou ver, Marcos? Bom, vocês vão ver que elas são pequenininhas e são muito mais numerosas que as outras coisas. Ou seja, elas não têm um núcleo aqui. Estou fazendo elas meio grandinhas, mas são menorzinhas que isso, tá? E, de certa forma, algumas têm formato assim. Vamos dizer que a maioria, né? Perdão. Assim, esse formato de disco bicôncavo, tá? Outra dica. Bom, ela é mais cor, vamos dizer assim. Ela é mais rosada avermelhada, ou seja, nas duas cores, com a parte central dela um pouco mais clara. Você imagina que aqui no centro é mais claro, tá? Mais ou menos como se fosse isso aqui. Aqui no centro é mais claro. A gente vai mostrar a lâmina, tá? Mas, Marcos, como que eu vou lembrar? Vocês vão ver assim, várias bolinhas rosadas. Essa é a primeira coisa. Os eritrocitos a gente vai ver assim, várias bolinhas rosadinhas, tá? Tudo bem, então sabemos uma coisa. Aí a gente entra nos que são importantes, que são os grupos dos leucocitos, ou também chamado de, vou escrever aqui, são os leucocitos. Mas eles têm outro nome também, que é chamado de glóbulos o quê? Vocês lembram? Glóbulos brancos. E uma das coisas que a gente já tem que saber, eles são menos comuns, tá? Então, no geral, a gente vai ver ele menos. O que eu tenho que saber? Eles são maiores que as hemácias. Anote isso aí. Então, são maiores que as hemácias. O que mais que eu tenho que saber, Marcos? De certa forma, eles são mais escuros. Então, a coloração é mais roxo-azulada, porque aqui é principalmente tinção mais tinzida de hematoxilina, tá? E os núcleos deles, vocês podem notar, são diferentes. Eu posso ter um núcleo mais assim, outro núcleo mais redondinho mesmo, mais assim. Então, é isso que eu quero que vocês lembrem, tá? E aí a gente vai diferenciar cada um. Vamos fazer uma tabelinha. O primeiro que a gente vai ter é o neutrófilo. Então anota aí, neutrófilo. Beleza? Como que a gente vai ver um neutrófilo? E aí você pode notar. Mais ou menos, meu desenho não vai ficar perfeito, mas é só uma representação, tá, gente? Mais ou menos a gente vê assim, ó. Assim, mais ou menos. Ou seja, geralmente a gente vai ter um núcleo que ele vai estar dividido, tá? Ou seja, o núcleo vai estar dividido em 3 a 5, mais ou menos, o que as literaturas colocam, lóbulos, que são isso aqui, certo? Que eu coloquei 4. Então, esse é o neutrófilo, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Depois, a gente vai para os linfocitos. Como que a gente tem que lembrar? O linfocito, no geral,
ele vai ser assim. Ou seja, ele já é maior, certo? Como que a gente pode desenhar um linfocito que não fique estranho? Posso dizer que ele tem um núcleo maior. Então, note, o linfocito ele tem um núcleo maior que vai ocupar quase toda a célula. Ou seja, se você vê algo quase totalmente preenchido, é o linfocito. Beleza? Então, núcleo ocupa toda, praticamente não toda, né? Mas quase toda a célula. A gente vai ver em lâmina também, tá? E um outro que eu quero que a gente veja para as lâminas é o monocito. Bom, o monocito é o clássico, né, gente? Vamos pensar que ele é mais ou menos um núcleo de feijão. Então, a gente teria ele assim, mais ou menos. Tá? Então, vocês têm que pensar que o monocito seria mais ou menos assim. Alguns falam rim, outros forma de feijão. E depende de como que você faz para recordar. Então, como se fosse assim, né? Essa aqui é a nossa célula. Isso aqui é só uma representação, tá, gente? Então, a gente vai estar vendo ele assim. Tudo bem? Então, essa forma de feijão é o que a gente vai lembrar do monocito. Ou em forma de um rim, né? Pode pensar assim, tá? Beleza? Então, fiz a célula aqui, como se você visse assim. Então, é assim que a gente vê. E vamos para as lâminas. A gente já falou deles e tem que dar claramente uma ajudada nas lâminas. Bom, vocês lembram que a gente falou dos neutrófilos? Olha como ele seria aqui, ó. Então, esse aqui é um neutrófilo. Estão vendo? Ou seja, o núcleo está dividido às vezes de 3 a 5 lóbulos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, por exemplo, a gente tem 5 lóbulos. Aqui, 1, 2, 3, 4 lóbulos. 3 lóbulos. 1, 2, 3, 4 lóbulos. Esse 5 não ficou bom, não. Então, é isso que a gente tem que saber. Tá? Então, neutrófilo, a gente está vendo o núcleo dividido. Tudo bem? É bem simples, gente. E vamos passar para o próximo. O que vocês acham que é isso aqui? Você vai falar assim, caramba, isso aí tá difícil. Você acha que pode ser uma outra coisa ou não? Você lembra que a gente falou dos leucocitos, chamados glóbulos brancos? Lembram? Bom, esse aqui é mais ou menos o nucleocito eosinófilo. E a gente vai falar por quê. Então, vou adiantar. A gente pode escrever, né? Aqui, opa, N não. É leucocito eosinófilo. E a gente não falou dele ainda? Acho que não. Então, vamos avançar e vamos falar do outro. A gente falou do neutrófilo, do linfocito e do monocito, né? O monocito é esse último aqui. Aqui, ó. Esse aqui, gente, é um monocito. Olhem para vocês verem. M de monocito. Olha a forma que ele tem. Igualzinho o desenho, né? Parece uma forma de um rim ou também de um feijão. É assim que a gente identifica, tá? Isso aqui é o nosso monocito. Tudo bem? Quero voltar para a gente não acabar perdendo o raciocínio. A gente vai ver os outros. Calma aí. Bom, falta dois mais que eu quero que vocês lembrem, que é o eosinófilo agora. Ou seja, qual que é a diferença dele? O eosinófilo, a gente vai ver ele com núcleo binucleado, ou praticamente bibolado, né? Que a gente fala assim, como se ele tivesse assim, ó. Você fala assim, meu Deus, Marcos, eu não estou entendendo nada. Calma que vai dar assim.
ele geralmente vai estar assim. Então, qual que é a característica dele? Núcleo bibolado. E em volta, gente, a gente geralmente vai ter os glândulos vermelhos. Ó. Pensa que isso aqui tudo é glândula, ou seja, são as bolinhas. Ó. Se tivesse feito várias bolinhas aqui. Tudo bem? Então, esse seria o eosinófilo, tá? E o nosso último, que eu quero que vocês saibam também, é o basófilo. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, núcleo bibolado. Então, acredito que vocês de fato entenderam. Então, se eu fosse fazer outra representação, seria mais ou menos assim. Tá? Aqui, ó, a gente pode fazer assim. Ou seja, os eosinófilos, né? Parte dos grânulos mais avermelhados. Aqui a gente tem duas questões dos núcleos e mais grânulos vermelhos aqui. Então, é mais ou menos assim. Bom, esse aqui está muito mais visível, né? Então, quero que vocês pensem assim. E o basófilo, como que a gente vai ver? O basófilo é o mais fácil na minha visão. Porque o basófilo, vocês vão ver, ele vai ter geralmente esse formato aqui também. Só que a grande sacada é o que está em volta dele, que é isso aqui. Ó. A gente vai ver ele assim, quase não vamos ver a forma dele. A gente vai ver as bolinhas, os grânulos, tomando muito mais conta dele do que ele deveria. Tá? Então, seria mais ou menos assim. Se vocês imaginarem que isso aqui tudo está coberto. Tá bem? Então, vocês pensem nisso. Peguei uma coisa e enchi de bolinha, enchi de grânulos, né? O nome que você pode anotar. Encheu a bolinha de grânulos. E aí é como se eu tivesse feito assim. Então, mais grânulos, grânulos, grânulos. Grânulos de novo, grânulos. É assim que a gente veria o basófilo. Tudo bem? Acho que o basófilo é bem tranquilo, né? Vocês podem fazer outra representação de desenho assim, ó. Se tivesse uma célula, né? E aí tivesse várias bolinhas assim. Bom, várias mesmo, que são os grânulos. Deixa eu fazer mais. Vocês vão lembrar que o basófilo é a B de bolinha. Então, tem muita bolinha. E eu quero que vocês pensem assim. Mais ou menos, né, gente? Não está a melhor representação, não. Mas em imagem, a gente veria o basófilo assim, ó. Olhem só. Então, isso aqui é um basófilo. Como que eu sei que é um basófilo? Olha a nossa célula cheia de bolinhas. Tá vendo? Bolinha, 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 bolinha. Literalmente, a gente quase não vê a forma dela. Se a gente fazer isso aqui, dá pra ver bem de relance. Mas tem tanta bolinhas que são esses grânulos que acabam tirando. Então, o basófilo, pensa, tem essa forma, mas cheia de bolinhas. Assim que eu quero que vocês lembrem. Então, encheu de bolinha nesse B aqui. Ele tem essa forma e um tanto de bolinhas. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês pensem por agora. Deixa eu ver se a gente deixou alguma. A gente acabou deixando uma parte do eosinófilo. Perdão, leucócito, né? Bom, como a gente falou antes dos leucócitos, aqui são os nossos leucócitos. Ele é, sim, vocês podem ver, ele é maior que uma hemácia normal, tem um núcleo mais xoxo, azulado, né? E aquilo que a gente falou, ele varia de diferentes formas, que é essas tabelas que nós fizemos aqui, ó. Então, isso tudo aqui que a gente fez são os leucócitos, tá?
isso aqui. Então, acho que seria bem simples assim. Aqui também ó, é um leucócito, só que com uma tinção mais eosinófila. Tudo bem? Então, é um leucócito igual, só que ele é mais eosinófilo. Aqui, para vocês verem, ele tem vários glândulos. Então, a gente poderia falar, isso aqui é um basófilo, isso aqui é um basófilo. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. E tem uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem mesmo, que é isso aqui. Que é a nossa medula óssea. E como que a gente pode fazer a medula? Então, medula óssea. É menos cobrado, mas igual é importante. Bom, pessoal, o que vocês lembram da medula óssea? Principalmente medula óssea roxa, que é o que eles cobram, né? A vermelha. Bom, primeira coisa, a gente vai colocar aqui, a gente vai ver muitas células, só que em diferentes tamanhos e formas. Então, a gente lembra que são diferentes tamanhos e formas, tudo bem? Outra coisa que a gente vai ver, ela tem muito a predominância de núcleos, mas não é o mais importante. O que eu quero que vocês coloquem, que é realmente importante, ela tem espaços mais claros, que vão ser correspondentes aos nossos amigos adipocitos. Beleza? Que são as células de gordura. E também a gente geralmente vai ver uma célula grande, grandona, que é os megacariocito, que são praticamente quem vai produzir as plaquetas, tá? E como que a gente pode dizer que veria ela? Seria assim, ó. Vamos voltar assim. Olha, isso aqui é uma célula com adipocito. Mas o que você tem que saber de importante disso? Geralmente, pessoal, da medula, parte da medula óssea, a gente tem que saber que tem os sintomas, né, praticamente, dos adipocitos. E aqui, deixa eu ver se consigo achar. Ó, isso aqui, menorzinho, são células hematopoéticas. Então, vamos lá. Isso aqui, células hematopoéticas. E o importante, que eu falei do megacariocito, que é este aqui. Ó, essa célula, opa, cadê o mouse? Aqui. Esta célula aqui é o nosso megacariocito, tá? Megacariocito. Tudo bem? E isso aqui, a gente já falou, isso aqui é adipocito. Então é assim que a gente identifica ela. E aqui no meio, isso aqui é um tecido ósseo. Beleza? Então, é só isso, Marcos. De sangue eu quero que vocês foquem nisso que eu passei. Tudo bem? Aí no material eu vou colocar mais imagens para vocês praticarem. Mas acho que é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo, gente. E aí, por exemplo, como que a gente pode dizer? Aqui, ó, das células... Não, células do tecido da medula vermelha, acho que eu consigo desenhar para vocês aqui. Não sei se vai dar para compreender completamente. Mas vocês vão ver algo assim, ó. Ou seja, a gente vai ver uma coisa que muda praticamente de regularidade. Então, quero que vocês vejam algo assim, mais ou menos, ó. Aí, outra mais escura. Aí, por exemplo, aí eu posso ter uma aqui que é assim. E aí outra completamente
ligeiramente mais branca. Posso fazer uma que seja, por exemplo, assim também. Então é isso. Ou seja, pensa que isso aqui são as células sanguíneas que a gente vê nas partes de maduração. Isso aqui maior é o nosso megacariocito, tá? Isso aqui, ó, esses dois aqui, é o tecido adiposo, ou adipocito, tudo bem? Que é o que a gente fez aqui. Ó, aqui, tá? Então, acredito que seja isso, gente. Parte de tecido sanguíneo prático é o que a gente tem de importante, seria essa parte, tudo bem? Bom, eu vejo vocês na próxima aula.